Oi, como hoje é aniversário do presidente Oaks, eu vou compartilhar com vocês aqui então algumas curiosidades sobre ele. Primeiro então, o presidente Oaks, né, o nome dele é Dallin H. Oaks ou Dallin H. Oaks, e o H ali do meio significa Harris. Por quê? Porque esse era o nome da mãe, nome de solteira da mãe dele, né? E ela é descendente da família então do, deixa eu pegar certinho o nome aqui, ela era bisneta de Emmer Harris, que era irmão de Martin Harris, que era uma das três testemunhas do livro de Mórmon. Legal, né? Olha como a história da igreja ainda está viva, né, nos nossos dias. Quando o presidente Oaks tinha 9 anos, ele estava no carro com a mãe dele e uma tia, e aí conta que eles acabaram tendo um acidente, né, colidiram o carro, e com o impacto foi tão grande que ele acabou, ele foi arremessado para fora do carro e caiu no asfalto. E foi algo milagroso, porque ele sofreu apenas alguns hematomas na cabeça. Tinha 9 anos, 9 meses, aliás. Então a gente sabe, né, que naquela época as medidas de segurança não são como hoje, né? Então dá para a gente ter uma ideia aí de que foi um susto bem grande e o acidente, e como o Senhor preservou ele, né? Quando o presidente Oaks tinha 7 anos de idade, o pai dele faleceu de tuberculose. E aí, então, por 2 anos, ele e os irmãos dele tiveram que viver com os avós para que a mãe dele pudesse voltar para a escola, terminar o mestrado dela, porque então ela assumiu a família. A mãe dele nunca mais se casou, ela ficou uma viúva e ela assumiu a responsabilidade sobre a família. Quando ele estava na oitava série, ele começou a tocar na banda da escola e ele foi aprendendo, continuando a aprender música até ele chegar na universidade. Então, o presidente Oaks também tem dom para música. Desde jovem, ele se destacou bastante na leitura, e aí ele conta, né, no diário dele, de que quando ele estava na nona série, teve uma vez que ele foi na biblioteca, pegou alguns livros, chegou em casa, e ele gostou tanto de algumas coisas que ele tinha, estava descobrindo, que ele terminou um livro de 300 páginas em 2 horas e meia. Bateu o meu recorde. Eu gosto de ler, mas ele lê mais ainda. Após ele se formar na Faculdade de Direito em Chicago, ele trabalhou como assistente do juiz-presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Não é pouca coisa, hein, gente? E depois, conta também que, outro detalhe, teve uma vez quando ele ainda morava lá em Chicago, ele e a esposa dele, a primeira esposa, June, que a gente sabe que ela faleceu, depois ele casou com a Kristen, que é a esposa atual. Quando ele estava, então, com a primeira esposa, eles foram fazer visitas, deixaram um desses membros na casa, e quando eles estavam voltando para o carro, um adolescente veio assaltar eles. Ele colocou uma arma no estômago do presidente Oaks e queria dinheiro, só que eles não tinham dinheiro nenhum. E ele conta, então, que foi um milagre que o Senhor ajudou eles a sobreviver àquele assalto. Outra questão, o presidente Oaks, ele foi presidente também da BYU de 1971 até o ano de 1980. E todo o pessoal envolvido aí com a BYU sabe bem como foi é, esse tempo. Ele atuou também como juiz na Suprema Corte de Utah de 1981 a 1984. E ele também foi chamado e apoiado como membro do Quórum dos Doze Apóstolos no mesmo dia, junto com o presidente Nelson, que foi o dia 7 de abril de 1984. Outro ponto também, o presidente Oaks, ele é celíaco. Então, tem várias questões a respeito, né, da doença celíaca, mas uma das questões talvez mais conhecidas e comuns é que não pode ingerir, não pode comer nada que tenha glúten, né? Eu sou intolerante a glúten, então eu sei como é que é o drama, é bem difícil. Para ele mais ainda, porque é uma doença, é algo que o corpo dele não tolera mesmo. Mas então, essas foram algumas questões aí, algumas curiosidades a respeito do presidente Oaks. Espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo e a gente se fala na próxima. Tchau, tchau.